Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero expressar a minha alegria em poder partilhar a preciosa palavra de Deus. Me sinto honrado pela oportunidade. Quero deixar o nosso abraço fraternal ao nosso querido amigo e pastor Ricardo e a todos os amados da Igreja Batista Central de Poá. Para os irmãos que ainda não nos conhecem, eu sou o missionário Anderson Fernandes, sou natural de Guarulhos e estou aqui atuando no sertão nordestino, no sertão do Ceará, trabalhando com revitalização de igrejas, evangelização e conscientização da obra missionária. Bem, meus amados, nesta ocasião do encerramento dos estudos bíblicos do primeiro semestre de 2021, nós iremos estudar o tema Conhecer a Cristo e torná-lo conhecido, a prática de vida de todo discípulo. E quando vi o tema proposto, muito me alegrei, pois me recordei do lema e dos valores da Jocum, instituição missionária que trabalhei por 3 anos em Curitiba. O lema é semelhante ao nosso tema de hoje, que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E na nossa exposição, nós seremos fiéis à sequência do tema sugerido, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto que nós vamos pensar é em conhecer a Cristo. Meus amados, todos sabem que Jesus é a figura mais influente na história da humanidade. Ele é o centro da história. Ele divide o Cronos em antes e depois de Cristo. Igualmente, ele é o centro da Bíblia. Toda a Escritura aponta para ele. Jesus mesmo disse: as Escrituras testificam de mim. Cristo foi o assunto principal dos grandes concílios da igreja, os quais na sua maioria atacavam a humanidade ou a deidade, a divindade de Cristo. E os ataques à pessoa de Jesus são frequentes e frenéticos. Amados, vocês podem perceber que nenhum outro nome, como por exemplo Maomé, Buda, Zoroastro, entre outros, não levanta tanto desconforto como a pessoa de Cristo. Isso porque nenhum deles reivindicou a divindade a si, como Jesus o fez. E a respeito de tais declarações que o Senhor fazia, em meados do século XIX, um pregador cristão escocês, ele elaborou o que ele chamou de trilema, que dizia mais ou menos assim: ou Cristo enganou a humanidade com uma fraude de forma intencional, ou seja, ele era um mentiroso, um charlatão, um falso, ou ele era iludido, enganado sobre si mesmo, ou seja, ele era um louco, uma pessoa insana. Ou ele realmente era divino, ele era Deus. E nós sabemos que Jesus é o Verbo de Deus. Queridos, nós, discípulos do Nazareno, precisamos conhecê-lo. E para tanto, eu gostaria de relembrar rapidamente a obra de Jesus. Jesus sempre existiu. Esta afirmação é muito complexa. Me refiro à pré-existência de Cristo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para se encarnar. Ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus viveu 33 anos e meio na terra e seu ministério público durou apenas 3 anos. Contudo, ele curou muitos enfermos, fez diversos milagres, treinou seus discípulos, deu-lhes uma missão, mas a máxima de Jesus é que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus morreu a pior morte. Ele foi torturado, injuriado, blasfemado, esteve em opróbrio total, pendurado numa cruz, tido como maldito, coroado com espinhos, transpassado na sua lateral, crucificado com cravos, e ele morreu por dizer a verdade. Morreu por dizer que é Deus. E então deu o seu último suspiro e morreu entregando ao seu Pai o seu Espírito e consumando sua obra. E ao terceiro dia, no domingo pela manhã, ele ressurge dos mortos. Ele vence a morte e, como diz o título de muitos livros, a ressurreição de Jesus é a morte da morte na morte de Cristo. Seria um brado: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus está vivo. Deus não está morto. Sua ressurreição é a confirmação das suas promessas. Se Cristo não tivesse ressuscitado, meus irmãos,
Em vão seria a fé, em vão seria pensarmos sobre a vida cristã, ou melhor, não haveria cristianismo. Mas como diz o cântico, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Após ressuscitar, ele sobe aos céus, ele senta à destra de Deus e recebe um nome que é sobre todo nome. Diante dele todos se prostrarão e o reconhecerão que ele é o Senhor. Dito isso, vamos pensar na importância de conhecer a Cristo. Primeiro, conhecer a Cristo não é uma mera prática de acumular informações, mesmo que sejam precisas, sobre Jesus. Conhecer está relacionado a uma questão experimental, relacional, a uma questão de intimidade. Jesus fala que conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Quando Jesus convoca os 12 discípulos, ele os chama primeiramente para estar com ele e não para fazer algo por ele. Sendo assim, estar com Cristo precede trabalhar para ele. Portanto, não apenas estude sobre Cristo, se relacione com ele, tenha comunhão com ele. Outro ponto é que as evidências externas, normalmente expressas por cristãos, como por exemplo, profetizar, exorcizar, operar milagres, não é de fato a evidência que a pessoa conhece a Jesus. O Senhor mesmo disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então direi claramente, nunca vos conheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, meus irmãos, tem que ir além de usar o nome de Deus. Terceiro, a importância de conhecer a Cristo é porque é uma questão de vida. João 17,3 diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Ou seja, a vida eterna não se resume em viver para sempre. Implica em conhecer a Deus, em conhecer o Filho, em crer no Filho, em ter o Filho. A literatura joanina fala que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E a prática de conhecer a Cristo é sensacional, porque sempre haverá algo mais para conhecer do Senhor. Lembrando que conhecer está relacionado a uma vivência, a uma intimidade. Na ocasião daquela tempestade, onde Jesus estava dormindo sobre um travesseiro, e os discípulos o despertam, pois estão com medo, porque o temporal é forte e o barco está quase a pique, Jesus então repreende o vento e diz ao mar, acalma-te, de maneira que houve uma grande bonança. A reação dos discípulos é ficar possuído de grande temor e questionar, quem é este? Ora, meus irmãos, eles estão com Jesus e ainda assim faz este questionamento. O que nos leva a entender que podemos sim ser cristão, ler a Bíblia, participar das liturgias, mas sempre haverá algo mais para conhecermos do Senhor. Isso nos ensina que nenhum de nós detém todo o conhecimento de Deus e também nos motiva a buscar mais a face do Senhor. O texto conhecido do profeta Oséias, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, afirma tudo isso. E este conhecimento não é puramente cognitivo, mas prático. É a ideia de perseguir, de buscar este conhecimento que traz as bênçãos de Deus. Porque é possível, meus irmãos, vivermos de liturgias e conhecer a Deus apenas de ouvir falar e não prová-lo. O nosso irmão Jó disse que conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que nos leva a pensar também que o sofrimento, as lutas que nós enfrentamos, não são para nos matar, mas para nos fazer amadurecer. Ou seja, nós podemos conhecer a Cristo no sofrimento. O próprio deserto é uma escola prática do conhecimento de Deus. E você pode me perguntar, bem, mas como eu faço para conhecer a Deus? Aqueles princípios básicos e fundamentais respondem essa pergunta. Meditar na palavra, desfrutar da comunhão com Deus, com os irmãos, ver as lutas como um ensinamento de Deus e saber, meus irmãos, que conhecer a Cristo é um processo e na caminhada Cristo sempre tem o prazer de abrir o nosso entendimento e se revelar mais e mais aos seus filhos.
E em consequência de conhecer a Deus, que naturalmente envolve amá-lo e obedecê-lo, nós temos a responsabilidade e privilégio de fazê-lo conhecido. Queridos, a falta de conhecimento de Deus é um fator determinante para muitos males. Deus diz: meu povo é destruído por falta de conhecimento. Meu povo. Semelhantemente, Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Se assim acontece com o povo de Deus, que dirá daqueles que pouco ou nada sabem do Senhor? Por isso precisamos fazê-lo conhecido. E fazer Deus conhecido, meus irmãos, é uma função natural da criação, pois ela sempre vai manifestar e proclamar a glória e as obras de Deus. Contudo, é necessário que sejamos porta-voz, arautos, atalaias de Deus para a nossa geração. Fazer Deus conhecido é dar ao outro o que recebemos de graça e pela graça. Realmente existe sim uma diferença entre quem conhece a Deus e o que não conhece, como diz nosso irmão Malaquias. Eu ilustraria com 2 mendigos que são desprovidos de condição para sobreviver e que, em certo momento, um dos mendigos chega a uma padaria na qual ele é bem recebido, os atendentes não o julgam pelas vestimentas ou pela aparência, pelo contrário, eles o tratam muito bem. E sendo cordiais e amáveis, eles oferecem um pão. E ao comer esse pão, ele fica satisfeito. E este homem lembra-se de seu companheiro que não tem o conhecimento tanto da padaria quanto do pão saboroso. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós somos agraciados por ter chegado à casa de Deus e ser acolhido com amor, sem julgamento, e comer o pão da vida que é Cristo Jesus. E uma vez saciados, devemos ir em busca dos nossos companheiros que não têm o conhecimento de Deus, tá certo? E na prática, como é que fazemos Deus conhecido? Primeiro, com um bom testemunho. Queridos, o testemunho é algo maravilhoso para apresentar Cristo às pessoas. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Moody, ele disse que de 100 homens, um lerá a Bíblia e 99 lerão um cristão. Por isso importa que sejamos cartas vivas de Deus. E vivendo de acordo com os princípios bíblicos, sem dúvida, nós vamos resolver o problema da invisibilidade de Deus. John Stott, ele disse que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E alguém pode refutar dizendo que isso já faz mais de 2000 anos. E John Stott acrescenta: o Deus invisível, aquele que se tornou visível em Cristo, agora se torna visível nos cristãos, se amamos uns aos outros. Ou seja, nós não podemos proclamar o evangelho de amor se nós mesmos, de fato, não formos uma comunidade de amor. Portanto, a nossa conduta cristã é uma forma de apresentar Cristo às pessoas, fazer Ele conhecido. Agora, em hipótese nenhuma, um testemunho é um substituto da proclamação. Na verdade, ambos devem andar de mãos dadas. Aquele bordão atribuído a Francisco de Assis que diz: pregue o evangelho, se necessário use palavras, faz sentido uma vez que a ênfase for o testemunho cristão. Agora, se for para dizer que não precisamos pregar o evangelho se vivermos o evangelho, isso é totalmente contraditório ao ensinamento bíblico. Porque o evangelho ele deve ser proclamado, meus irmãos, verbalizado, anunciado a todos os grupos étnicos em todo o mundo. Então, uma segunda maneira, uma segunda forma de fazer Deus conhecido é pregar o evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele também disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E nesse mesmo sentido, Atos 1,8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, pregar
testemunhar, discipular, batizar, viver no sentido de ser exemplo, são formas de fazer Deus conhecido. Em suma, meus irmãos, fazer Deus conhecido é ser um cooperador da obra de Deus. Não podemos ser apenas um telespectador daquilo que Deus está fazendo na terra. Na verdade, nós devemos fazer o contrário, devemos nos envolver, devemos nos lançar, fazer como Isaías. Isaías ele não foi chamado. A Trindade está ali conversando e dizendo quem enviarei, quem irá por nós. E ele meio que se coloca, se joga na conversa e diz, eis-me aqui, envia-me. Então, nós sabemos, queridos, que toda a terra será cheia da glória de Deus e também do conhecimento de Deus. No final das contas, toda a humanidade tem que fazer a declaração que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, pois Jesus é o Rei dos judeus, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o sacerdote supremo, Jesus é maravilhoso conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é o Messias, o ungido. Jesus é o alfa e o ômega, o início e o fim. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida. Ele é o bom pastor, a cabeça da igreja. Todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle. E todas as coisas subsistem por Ele, meus irmãos. Portanto, não podemos ficar calados diante de todo o conhecimento que nós temos do nosso querido Senhor. As pessoas esperam por você, meu irmão, minha irmã. Por isso, se envolva na obra de Deus, descruza os braços e abrace esta causa. Nós não podemos falhar na nossa missão. Concluindo o nosso estudo, eu gostaria de destacar que nós precisamos conhecer a Cristo, mais do que as evidências externas, aquela exibição, mais do que as liturgias, mais do que estudar, mais do que ter informação precisa sobre Ele, nós precisamos nos relacionar intimamente com Cristo Jesus. E quando conhecemos a Cristo, impactados pela revelação de quem Ele é, impactados pelo grande amor que Ele tem para conosco, nós naturalmente iremos e falaremos com ousadia, com intrepidez, falaremos com muito amor para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Nós vamos fazer Deus conhecido em toda a terra. Que você possa obedecer o ídolo do Senhor, obedecer o chamado, a vocação de Deus para com a sua vida. Que Deus abençoe a todos os irmãos que participam da EBD, que vocês possam crescer mais e mais e que esse crescimento de conhecimento, de informações, esteja também acompanhado com a vida de vocês, esteja acompanhado com a prática, com a ética cristã. Nós sabemos que o relacionamento com Deus, ele nos envolve em todas as áreas da nossa vida, tanto o nosso intelecto, como também o nosso viver. Que vocês possam ser abençoados com essa curta ministração de conhecer a Deus e de fazê-lo conhecido. Eu queria parabenizar os irmãos pela conclusão do estudo do Evangelho segundo João. E com certeza vocês verão no estudo de Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva realmente conhecia o Senhor Jesus e de fato o fez conhecido, que chegou até nós esse impacto. Eu quero indicar aos irmãos também para se inscreverem no canal Trilhando na Palavra, onde nós estamos trilhando nos 66 livros da Bíblia. Já passamos por João e por Atos, estamos em Romanos, vamos chegar em Coríntios agora. E eu quero também agradecer o carinho, a atenção dos amados irmãos e peço que orem por nós, orem por mim, pela minha esposa Dayana, para que o Senhor nos use para fazermos Ele conhecido por onde formos. Nós ficaremos mais um semestre aqui no Sertão Nordestino e depois iremos fazer um treinamento para os desafios que o Senhor tem nos direcionado. Por isso precisamos daqueles que conhecem a Cristo e sua obra para segurar as cordas no nosso ministério. Até mais, se assim o Eterno quiser.